Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 811 blogs diários e minguando até 479 dias, 5 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 810 blog diários já produzido. Título: Amargedon, Batalha Final. E subtítulo: A Direita do Corpo. Eu estou produzindo a direita do corpo, depois eu vou produzir a esquerda do corpo. A direita do corpo representa o reino de Deus, tudo aquilo que é comum, e isso tem uma mistura de ato consciente e inconsciente, tudo é a postura correta, são essa a direita do corpo, porque tudo que vai para os exteriores de corpo são os frutos, aquilo que nós permitimos que nós confessemos a nossa vida e damos uma relatividade para outras pessoas, para uma sociedade, certo? Ao qual todos têm que conquistar esta sua sociedade correta na sua forma de ser, não de ter, certo? Vocês entendendo quem vocês é, vocês também entendem a sua sociedade, porque ambos são uma mesma coisa, certo? E se algum de vocês errar, todos erram da mesma forma, você vai contaminar outro. Existe pessoas ainda que têm uma força boa, uma expressão boa, que os outros errar, eles não vão andar com a manada, eles não vão andar com essas pessoas que se faz grupo, né, por causa de medo, para fortalecer os seus corpos emocional, para fazer guerra contra o outro, fazendo religião, política, esquerda, direita, todo grupo que se agrupa por uma coisa ruim, são coisas negativas, são coisas que nós determinamos, coisas por medo, sabe? Para a gente ficar prostando durante o sexo, dinheiro, certo? É que nem aquelas crianças, sabe? Na escola, você já viu aquelas crianças quando elas pediam fazer capanga, por exemplo, capanga são as pessoas medrosas que têm, que são medrosas dentro da sociedade, fazem, eu vou fazer capanga com a pessoa, porque na hora que eu precisar você vai me ajudar. É dessa forma a sociedade hoje. Só que elas não é como uma criança que confessa as suas ignorâncias. A criança confessa, fala assim, eu preciso de você, você vai me ajudar, né? Eu preciso conquistar uma menina na tora, o cara tá de olho nela. As crianças é assim, mas não, os a sociedade outra, ou a criança adulta, ela fica aqui, ó, prostrando diante do outro, ó, dinheiro, 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 sexo, sexo, sexo. Aí fica muito, criança, né, fica muito criança, muito criança. Vamos lá. Então, eu deixo na descrição do blog um blog que antecipe a esse, deixo também um blog que antecede a esse, eu deixo a abertura deste subtítulo, uma referência desses subtítulos, né, e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, tudo isso na descrição do vídeo. E por fim, eu deixo também a playlist da YouTube Music para que vocês possam acessar por lá, né, às vezes você quer fazer um trabalho de conscientização, pela YouTube Music, eu acho muito interessante, às vezes você está no seu trabalho, certo? E vocês podem usar esse YouTube Music, né, desligar a tela do seu celular para economizar energia. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu deixo a melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se vossos julgos
Se vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. Ou seja, com o jugo que me julgar, será os vossos jugos. E o jugo é este, que vós tornarão comidas de leões, e defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo, sendo o peso representa a força do corpo, a medida a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede estas expressões. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica tudo aquilo que é uma interação sobre a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Deus vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, fauna, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por último, certo? Cuide das suas alimentações, faz o trabalho de conscientização de uma forma boa, né? Se alimenta de palavras boas, se alimenta de alimento bom para que o seu corpo fique saudável. Tanto uma como o outro é muito importante. Vocês trabalhar as suas alimentações, você vai dentro da sociedade, a palavra hoje é alimento, ela ideologicamente falando em alimento, você vai para dentro da sociedade, você se alimenta de um monte de coisas negativas, influências, né, das pessoas, criando várias crises dentro da sociedade, tudo isso é uma forma de sustentar os seus corpos emocionais, certo? Não era para ser assim, que as pessoas sentissem necessidade de coisas externas, de palavras de outras pessoas para ser alguém. Mas hoje é assim, ideologicamente, as pessoas ficam com sede, com mais sede, elas ficam mais se permitindo, sabe, para uma ideia de um, uma ideia do outro, fica muito negado. Esse tipo de pessoa fica muito negado dentro da sociedade, porque eles não relacionam a vida de Deus, eles relacionam a morte do homem. Todos os homens que morreram, eles vão lá e relacionam esse homem aí. Ah, Emanuel é aquilo, Jesus é aquilo, João é aquilo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. E a sua vida? E a sua vida? Você não sabe, não é? Você não sabe quem você é. Você não sabe o que você produz dentro da sociedade. Por quê? Você está se preocupando com outras pessoas, né? Eu fico pensando, sabe, vendo assim no futuro o reino de Deus, como que pode ser, né? Você já provou para fazer a percepção? A gente não ser uma influência, a gente viver a nossa vida. O dinheiro, por exemplo, pode ser uma resolutividade para você se conectar com pessoas boas, fazer uma conexão, porque o dinheiro ele vai continuar, porque quando você tem dinheiro, você conecta com uma pessoa boa, você agrada as pessoas, você tem o poder de colocar as pessoas boas do seu lado e afastar, sei lá, qualquer coisa ruim, sei lá, ou pode trazer ela também para você tratar, cuidar dela, vai ter outras formas de você entender esse reino de Deus, né, vai ser muito bom de qualquer forma, mas vocês têm que pensar, porque a individualidade é muito bom, sabe? E quando você entende que você não depende de ninguém, ninguém depende de você, tudo que você relaciona é uma coisa sincera, é uma coisa honesta e coisa boa, né? É claro que nesse meio eu não acredito que vai acabar, sabe, por 100% essas coisas que tem dentro da sociedade hoje, mas pelo menos vai amenizar, nós vamos ter ciência naquilo que nós tem, naquilo que nós pode ser para os nossos relacionamentos, só isso, já é uma coisa muito bom. Hoje é muito complexo, a gente é muito cego, sabe, cego, a gente relaciona coisas ruins e fica endeusando isso como uma coisa boa, não é isso, Deus não
Deus é único, Ele traz paz para nós, traz alegria, certo? E Ele também traz uma relatividade entre outro corpo, certo? Se no futuro vocês vai ter que ter ter outras formas de cuidar de pessoas, porque vai ter que continuar a criança, formar ela dentro da sociedade, dentro de uma faculdade, as pessoas que vai primeiro, ela vai, moldando os seus corpos expressivos. Já ensinei isso dentro do Bloco Diário, você fortalecer os seus corpos expressivos, para você se tornar um mestre, para você ajudar as criancinhas que estão desenvolvendo, assim como o pai tem responsabilidade nas crianças, você também tem que ter responsabilidade social daquelas pessoas que mais dependem de você. Não vai ser essa guerra mais, trevosa, vai ser uma coisa mais, generosa mesmo, uma coisa mais tranquila, acredito, certo? Não significa que não vai ter pessoas ruins, mas hoje é isso que nós está entendendo? Entenda isso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, né? A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa e uma mediação com aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu faço a leitura e faço a mediação, né? Se você estiver acompanhando, vocês vai ver o tanto que isso fica interativo em vossas consciências. Vamos lá. Os os atos emocionais explicam os passageiros do tempo e que representa a sua forma de ter. Isto sim, representando o relacionamento diretamente. Este relacionamento explica apenas o fruto e não o relacionamento corpo a corpo. O relacionamento corpo a corpo não vai explicar o fruto diretamente. Isto explica que há verdade em vossas relações. Estas verdade explica a intensidade de vossos corpos nas vossas formas de ser e não de ter, e que nesta causa o fruto passa a ser unificado, ou seja, duas medidas por um peso. O peso representa a intensidade de seus relacionamentos unificado, e o corpo é a medida com que nós pensamos esta intensidade. Nós pesamos nesta nós pesamos esta intensidade. A sabedoria não explica o que temos, e sim o que somos com o nosso ser, e o que temos explica apenas o conhecimento. O conhecimento é uma conversão do conhecimento que temos em dinheiro humano, e sendo isto que sustenta o mundo capitalista de vossas formas de ter. E é, e é sim como os, e assim como os vossos corpos é relativo ao tempo, o conhecimento é quando representando o fruto, também será relativo ao tempo, e podendo representar relacionamento bom e ruim, aceito e negado. Isto explica que todo relacionamento é relativo ao tempo, sendo o corpo a corpo ou fruto deste corpo, né? Perfeito. Esse contexto ficou pequeno, é muito interessante. Eu geralmente o contexto pequeno deixa a gente mais leve, né, essa é a minha forma de pensar, né, porque, eh, fica uma coisa mais, eu posso explorar mais, posso trabalhar mais a minha respiração, qualquer coisa, certo? Mas eu tenho muito texto, sabe, eu não quero deixar de estar falando muitas coisas que eu já tenho escrito no meu computador, eu já tenho escrevido e eu quero falar de tudo, porque é muitas coisas grandiosas. Então, eu estou usando os mesmos texto grande, vai ficar muitas coisas ainda, né, sem falar dentro do blog diário, daquilo que eu estou tendo escrito, que eu vou vendo dentro da sociedade, vou fazendo a relatividade. São muitas e muitas e muitas e muitas escritas que tem dentro do meu computador. E tudo muitos produtivos. Você vê que tudo aquilo que eu faço, falo, dá uma relatividade, elas mudam os comportamento pelo corpo emocional, muda o comportamento pelo fruto. Tudo isso vai explicando detalhes de coisas. É só vocês dedicarem esses blogs diários, ela vai dando a relatividade com a nossa vida interior, dando a relatividade com o nosso corpo exposto, vai dando a relatividade com o fruto desses corpos. Tudo são formas de vocês entender relacionamento separadamente e tudo bem explorado dentro deste blog diário. Vamos lá. Os atos emocionais explicam os passageiros do tempo, né? E que representa a sua forma de ter. Os atos emocionais são aquelas de espiritualidade, dos nossos frutos. Aquilo que nós acreditamos ser a verdade, mas é uma coisa rasa, é uma coisa artificial que nós determinamos para o outro por uma emoção,
Nós fala assim: "Olha, segue essa religião para você ser salvo, segue essa política para você ser alguém na vida, segue esse influenciador para você ser alguém", tudo são atos nacionais e tudo isso passageiro, não tem raiz de Deus no seu interior, são coisas determinadas por uma sociedade corrupta, e tudo isso são atos emocionais, entenda isso. Então tudo isso são determinados pelos dados emocionais, são coisas artificiais, sexo e dinheiro são coisas mais importantes, e tudo isso vai ser uma forma de ter, usa o nosso corpo emocional e usa a expressão do nosso corpo emocional, certo? Nada de interior, nada de raiz de Deus, nada disso. Aí as pessoas fazem tudo isso artificialmente, ou seja, os atos emocionais explicam os passageiros do tempo e que representa a sua forma de ter, isto sim, representando o relacionamento diretamente, né? Relacionamento com outro corpo diretamente, né? Este relacionamento explica apenas o fruto e não o relacionamento corpo a corpo. Ou seja, tudo com o corpo expressivo. Essa espiritualidade das suas atos emocionais vai explicar diretamente o seu corpo expressivo. Você já viu aquelas pessoas que têm uma roupa bonita, para apresentar um blog diário, né, porque elas acham isso atraente. Às vezes a pessoa, usa o seu sexo, mostra a sua roupa, mostra o seu sexo. E tudo isso é uma coisa atrativa para mostrar somente artificiais, a capa, né. O meu blog diário, a minha playlist mesmo que eu fiz aí, por exemplo, o diabo assediou em mim, eu tirei uma foto, né, com a camisa, sem a camisa, por exemplo, né, fazendo demonstração, ou seja, quem vê a capa não vê o coração, né, quem não vê a capa vê o coração. Hoje os trabalhos missionários, eles usam muito esses corpos expressivos, mas você vê quando tratando de uma inconsciência, quando se trata de uma consciência, as pessoas ficam dominando os atos emocionais de um e o outro, eles determinam coisa pelo aquilo que ele vê, aí às vezes ele provoca uma crise, se for um ato consciente pode provocar uma crise de propósito para as pessoas falarem, hoje em dia nas mídias sociais eu já vi muitas pessoas que elas usam das coisas negativas para ganhar publicidade, ganhar dinheiro, né, esses dias mesmo eu vi um comentário de uma amiga que a pessoa, né, estava fazendo uma dança errada, depois ela veio e sofreu bullying, desse bullying ela transformou em dinheiro, parece que eu ouvi uma coisa desse tipo. Aí, o que que acontece? Então, tudo que tem que envolve, publicidade, gera dinheiro para as pessoas, então ela vai usar, essas formas, certo? Entenda isso, entenda isso. Vamos lá. Os atos emocionais explica os passageiros do tempo e que representa a sua forma de ter. Isto sim, representando o relacionamento diretamente. Isto este relacionamento explica apenas o fruto, né, com os seus corpos expressivos, né, muitas das vezes representa só a capa, aquilo que você está vendo, aquilo que a pessoa quer que você entende, aquilo que a pessoa quer. Muitas vezes você olha para uma pessoa assim, você não sabe quem ela é, não conhece o interior dela, não conhece se ela tem uma intimidade com Deus, não sabe que ela tem uma raiz. Pode ser um ato missionário grandioso que está do seu lado, mas você não consegue fazer a percepção, né. Vamos falar isso para vocês entenderem. Às vezes tem um anjo do seu lado e você nunca percebeu, você sempre andou distraído, porque você olha só para artificial, as coisas artificiais, aquilo que a pessoa está apresentando dentro da sociedade, apresentando no trabalho, então vocês nunca vai ver. Se você não se você não tem intimidade com Deus, você não vai ver essas pessoas boas que estão do seu lado, você vai ver nele somente a crise dele, porque você é uma pessoa trevosa, você é uma pessoa que tem crise, você julga pela capa, pelo aquilo que você vê, certo? Entenda isso. Existe essas 2 possibilidades, da pessoa usar o seu corpo emocional para atrair o sexo de outra pessoa inocentemente, existe essa ideia da onde as pessoas, se escondem numa caverna a sua consciência espiritual, se esconde na caverna e determina isso por um corpo expressivo apenas, ou emocionalmente, criando forma de introduzir esses tipos de relacionamento a outras pessoas, por um plano missionário ou por um plano, objetivo próprio, onde as pessoas compreendam de si mesmo, gerando essas complexidades dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Então, não vai representar o fruto diretamente, né, não vai representar o relacionamento corpo a corpo diretamente, e sim o fruto. O relacionamento corpo a corpo não vai explicar o fruto diretamente. O relacionamento corpo a corpo, ele não vai relacionar os frutos. Quando eu falo que por exemplo, você tem a sua esposa tem você.
né. Olha o que está dizendo o contexto, ó, o relacionamento corpo a corpo não vai representar o fruto diretamente. Você tem a sua esposa tem você. O que é mais importante, você ter ou você ser, né? Beleza, algumas esposas vai dizer: "Ter é mais importante", e vai confundir o marido. Mas para Deus não é o ter que é mais importante, é o ser, porque o ser eu trato da minha honestidade, da minha fidelidade, da minha lealdade à pessoa, né. Agora, a pessoa, na hora que ela quer ter, ela não importa de dividir o seu marido com 10 mulheres, dividir o dinheiro do marido com 10 mulheres da mesma forma, ela não importa, porque ela está querendo tirar proveito, qualquer coisa. Mas o que que eu quero dizer, né? O relacionamento corpo a corpo não vai explicar o fruto diretamente. Os planos objetivos não explicam o nosso corpo emocional, não explicam o nosso ser, porque nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpos emocionais, nós somos relativo a outro corpo. Nós não somos relativo ao objeto, nós não somos relativo àquilo que tem dentro da sociedade, não somos. Nós somos sinceros. Aí você vai ter, quer entender mais isso? Vamos pôr esses dias eu estava passando trabalhando no meu ônibus coletivo, eu passo assim, eu vejo os mendigos, sabe, abraçando, beijando, naquele calor todo e tal, sei lá, né, nem escovou dente, né. Aí eu falei: "Poxa vida", e às vezes eu vejo que, tem um carinho realmente, ou seja, eles não têm nada, não têm objeto, eles estão ali, relacionando aquele corpus deles, né, não sabemos por qual motivo, mas você vê que eles não têm nada. Então a capacidade do homem, se relacionar, ele tem uma semente daquela forma, né. A mulher, quando ela está apaixonada com o marido, ela fala isso para o marido, ela fala assim: "Olha, não me importa onde eu vou morar, se a gente tem coisa, se não tem, eu moro até com você debaixo da ponte, mas você tem que me respeitar, é só isso que eu quero". Então essa é uma mulher que determina uma coisa boa, que sabe o que quer. Mas na medida do tempo ela também vai ver o tanto de pessoas se prosperando dentro da sociedade, tendo um monte de coisa. Então ela vai influenciar o marido dela também a ter a mesma coisa que o outra pessoa tem, certo? Entende isso? Não é ruim, né, mas também fica um clima pesado quando o marido está, saindo do propósito dele, entende isso? O relacionamento corpo a corpo não explica o fruto diretamente. Isto explica que há verdade em vossos relações, né? Não são as coisas que determina quem você é, não são as coisas que determinam quem você é, são as suas caráter, a sua honestidade de você estar relacionando a sua esposa bem, da esposa estar relacionando você bem, o seu corpo emocional, certo? Eu vejo que quando as pessoas amam de verdade, qualquer ambiente fica bom, sabe, com ela, com a esposa, marido, você vai levar a esposa para o trabalho, você está bem, porque você está com ela, sabe, está feliz. Você sente aquela coisa boa, energia boa, mas quando as coisas começam a ficar ruim, porque tudo é relativo, nem sempre vai ser, então já começa a vir aquela coisa negada dentro de você, da mesma forma, porque nós temos o poder de produzir essa energia e nós somos relativo a isso, certo? Pode estar bom, pode estar ruim, você pode compreender essas ideias, pode também não compreender, sei lá, qualquer coisa, entenda isso. Estas verdades explicam a intensidade de vossos corpos nas vossas formas de ser e não de ter, né? E isso vai explicar as que você é e não o que você tem. E que nesta causa o fruto passa a ser unificado. O fruto passa a unificado. Beleza, agora vamos ver aqui, que interessante. Depois que você conheceu a sua esposa conheceu você, tudo na forma de ser, né, tudo na forma de ser. Você é livre para ela é livre para você, não tem nada mais que te impeça de você, ser, ter algo, você ter coisas. Então nós usamos essa expressão, ó, e que nesta causa o fruto passa a ser unificado, ou seja, 2 medidas por um peso. O que que significa 2 medidas por um peso? O corpo expressivo da esposa, né, e o corpo expressivo do marido vão formar uma unificação objetiva deles estar se realizando com os mesmos propósitos. Então, quando esses planos objetivos tiver unificado, a esposa vai sentir alegria, vai sentir feliz, e o marido também vai sentir feliz, porque a esposa está feliz.
porque a esposa ficar feliz. Interessa para isso der certo, o marido tem que pesar na sua esposa. O que que seria pesar na sua esposa? A esposa está feliz, você fique feliz. A esposa está triste, fique feliz. Porque isso não vai deixar o marido irresponsável e desprezando a sua esposa. Porque o marido, ele não pode desprezar a sua esposa, porque ela é o portal da vida, ela é a alegria do marido. É nela que ele vê algum prazer, é nela que ele vê alguma satisfação, é nela que ele vê todos os bens que ela tem. Então, quando ele constrói um corpo expressivo forte, ele torna um peso, e esse peso ele vê que a esposa dele está se realizando, né, e ver que a esposa dele está se realizando é muito interessante. O que que eu quero dizer? Tudo é uma coisa relativa. Por exemplo, a esposa, ela tem que fazer uma boa escolha, né, se o marido é uma pessoa responsável, né, e se muitas das vezes o marido parou no tempo, eu acho até justo a esposa falar assim: "Não, você não vai sentar na mesma mesa que eu sento, né, vou colocar outras pessoas para sentar no seu lugar", certo? O marido tem que reconhecer que está sendo desprezado por essa esposa. Por que que eu estou dizendo isso? Imagina todas as esposas escolher um marido irresponsável por aí, né? Não vai ter uma coisa boa para se viver. O marido responsável que se fica deitando, jogando bola, jogando videogame e tal. Imagina isso, imagina isso. Então, quando se trata dos planos e objetivos, o marido tem que focar nos atos emocionais da esposa e entender aquilo que ela está pedindo para ele realizar junto com essa esposa, para que duas medidas seja por um peso, duas medidas e um peso, porque o peso vai se tornar aquilo que eles estão unificando, aquilo que estão se relacionando sobre os seus frutos, e o marido ele vai estar olhando diretamente para sua esposa, ele vai estar olhando diretamente sua esposa, e ele vai voltar de novo como um fruto de uma forma de realização com essa esposa, para que os dois fiquem no mesmo ambiente. Ele olha para o lado sentimentalismo da esposa, certo? Ele olha para o sentimento da esposa e ele realiza esse sentimento da esposa por um objetivo, por qualquer coisa que ela queira, certo? Porque se você for olhar tudo que você vê, para você formar uma família, você precisa desse capital, você precisa desse dinheiro, você precisa desse fruto para você se realizar junto com a sua esposa. Você não vai falar assim: eu vou morar numa numa eu vou morar debaixo de uma ponte e vou ser uma pessoa feliz? Não, não vou ser uma pessoa feliz. Lá não vai ter chuveiro quente, não vai ter o meus relacionamento íntimo, que eu vou estar todo fedido, alguma coisa assim, tal, tal. Não vai ser uma coisa agradável. Você tem que ter o mínimo de saneamento, sei lá, qualquer coisa que vai te trazer uma dignidade para você tomar um banho, para você se refrescar, para você ver. Tudo isso é uma coisa comum. E tudo isso está na forma da esposa, numa forma comum da esposa. Ela entende que as coisas, o objetivo é uma coisa boa, é uma coisa boa para o marido se ter, para se realizar. É ruim quando a esposa ela despreza o ser do marido, porque antes de eu entrar nessa ideia, eu tenho dito antes, volta antes e vê como é o processo. Vamos ler Deus do início para você ver, para você não pegar pelo meio e achar que isso é a coisa correta, o marido colocar a mesa separada do marido, tem que saber por quê e que motivo é, porque a esposa não precisa aceitar qualquer coisa do marido só porque, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá, então vamos lá, ó, voltando desde o início. O relacionamento corpo a corpo não vai explicar o fruto diretamente. Isto explica que há verdade em vossas relações, né? Esta verdade explica a intensidade de vossos corpos nas vossas formas de ser, né? Um está conhecendo um ao outro, está ganhando liberdade, e não de ter, né? Aí depois que você conheceu a sua liberdade de ser, você tem intimidade com sua esposa tem intimidade com você, tudo que vocês trocam de mensagem são uma coisa compreensiva um para o outro. Quando a esposa está flexível, o marido está flexível, qualquer coisa, qualquer brincadeira que você faça, ela vai aceitar aquilo como uma coisa boa, agradável, porque ela confia no marido, ela respeita esse marido. Então tudo fica bem. Então a esposa conheceu a forma de ser do marido, o marido conheceu a forma de ser da esposa, eles têm liberdade na forma de ser e não de ter. E agora eles vai fazer o quê? E que nesta causa o fruto passa a ser unificado. Depois que eles conheceram o ser de um, ele passa a ser unificado. Ou seja, duas medidas por um peso. Duas medidas explica os dois corpos emocionais
E por um peso significa os objetivos, os patrimônios deles estão unificados, a tudo que eles têm pertence aos dois, os dois construíram isso junto, ou os dois se realizaram junto, não importa o quanto que vocês passaram dificuldade, quanto não passou, os seus patrimônios são seus, são unificados, são os dois, são um peso, são uma coisa só para você e para ela, não importa, os dois merecem de qualquer forma. Ah, eu trabalhei mais, trabalhei menos, não importa, o peso tem que ser uma coisa só para vocês entenderem a sua forma de ser, porque quando o marido faz o trabalho dele corretamente, ele foca no sentimento da esposa, ele realiza a esposa. Eu falei realiza o marido? Não, ele realiza a esposa. Eu disse realiza o marido, porque o marido é uma consciência espiritual, ele tem o mesmo sentimento de Deus, ele não tem um sentimento de um corpo emocional. O marido não tem um sentimento de uma mulher, ele tem um sentimento de Deus. Qual que é o sentimento de Deus? De realização. O sentimento de Deus é de realização. O marido, ele tem esse mesmo sentimento de Deus. Qual que é o sentimento de Deus? De realização. E a esposa é esse sentimento. Ela para ela realizar, ela olha para o marido dela, ela respeita o marido dela, ela confia no marido dela. Então, o marido, ele vai realizar essa esposa. Então, Deus tem um sentimento, o marido tem um sentimento de Deus. Qual que é o sentimento de Deus? De realização. E a esposa tem, e o marido tem essa ideia de estar realizando essa esposa, certo? De entender, da esposa estar entendendo o sentimento de Deus que está no marido, o marido de realização, perfeito. Mas para ele fazer essa relatividade, ele tem que focar no sentimento da esposa e entender o que, que ela está querendo produzir, que tipo de coisa que ela está querendo ter. Ah, eu quero ter uma roupa, ah, eu quero ter uma rosa, ah, eu quero ter aquilo, e tentar buscar realizar. Quando o marido não tem isso, a esposa tem que ser compreensiva, porque essa é a pessoa com que ela escolheu. Agora, só porque ele não tem objeto, eu vou separar a mesa dele, aí você já está transformando a sua forma de ser. Aí você já não tem mais liberdade. Você está transformando a sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo. Aí você escolhe mesmo outra pessoa por aí, está tudo certo. Porque o que ter é o mais importante do que ser, beleza, separa a mesa do marido, vai, né, seguir o seu caminho, qualquer coisa que você queira entender. Entenda essas delicadezas, ou seja, existe o tempo certo para você compreender as particularidades de qualquer coisa. Nem toda coisa pode ser negada, nem toda coisa pode ser positiva. A esposa pode separar a mesa do marido, certo? Em determinada situação, e em outra determinada situação ela não pode separar, porque ela tem que valorizar o sentimento de Deus que está no marido, o sentimento de realização, certo? Juntamente com Deus, porque se o marido não estiver conectado com Deus, ele vai ficar se prostrando diante daquela esposa infiel que vai estar traindo eles, colocando mesa, separando da mesa. Às vezes ele nem está aceito dentro daquele ambiente, a esposa já está negando ele muito tempo, já está traindo ele com outro. Ah, viu aquele marido lá, aquela pessoa influente lá, beleza, é aquilo que tem que ser para mim. Beleza, segue o seu caminho, está tudo certo. Mas se ele estiver nas suas formas de ser, tanto a esposa como o marido na sua forma de ser, os dois têm liberdade. Aí é duas medidas por um peso, 2 corpo emocional por um objetivo unificado. Perfeito demais, muito perfeito. Você entendeu essa realização, essa forma, esse sentimento de Deus que o marido tem, esse sentimento que Deus deu para o marido para realizar a sua esposa? Por que Deus deu o sentimento de Deus para o marido? Para ele realizar a sua esposa, para ele realizar a sua esposa. Se você entender isso, nunca mais você vai ter confusão nos seus relacionamentos, não vai ter, porque isso daqui, mais uma vez, já falei várias formas de relacionamento conjugal, expliquei de várias formas. Essa é uma relíquia, vamos falar isso, é uma relíquia, dá uma ênfase, né? Entrega isso para mais pessoas, manda isso para outras pessoas, para você entender essa grandiosidade, esse contexto, né? Ficou muito produtivo, ajuda, compartilhe, fale com alguém sobre isso, é muito interessante, ok? A importância que você vê nesses conteúdos é o mesmo que você possa beneficiar outras pessoas, certo? Entenda isso. Então vamos lá. E o que nesta causa é o fruto é a intensidade, né, dos seus relacionamentos unificados, né? E que nesta causa o fruto passa a ser unificado, né? Ou seja, duas medidas por um peso. O peso representa a intensidade dos seus relacionamentos unificados. E o corpo é a medida com que nós pensamos esta intensidade, né, na nossa forma de ser e não de ter. Deixa eu acrescentar aqui.
na nossa forma de ser e não de ter. A sabedoria, muito interessante, vamos lá agora aqui. Agora, como esse contexto ficou completo, parece que ficou de pequeno de propósito, porque é muito grande isso aqui. Vamos lá, tanto tudo que foi dito aqui. Depois, se vocês vai no YouTube, lá tem uma descrição desse vídeo por escrito, você lê, tá, pausa, estuda com mais dedicação, porque isso aqui, se você quer ter uma vida feliz no relacionamento conjugal, isso aqui vai resolver o seu problema, certo? Desde que você entenda, né, isso que está sendo dito por completo, certo? Vai depender muito da capacidade cognitiva de cada um. Vamos lá. A sabedoria não explica o que temos, e sim o que somos com o nosso ser. Perfeito, né? Mais uma entonação para isso que é muito interessante. A sabedoria não explica o que temos, e sim o que somos com o nosso ser. Completinho, né? Tá bem completinho, né? O que temos explica o conhecimento. O que temos explica o conhecimento. O conhecimento é a conversão do conhecimento que temos em dinheiro, né? Em dinheiro humano, né? O conhecimento, ou seja, vamos lá agora. Pegamos as duas ideias, beleza? Deixa aqui, duas ideias. Sabedoria, ele está aqui, ó. Sabedoria é um movimento interno para o exterior. É um fruto bom, ele vem produzindo nessa postura aqui, ó, no reino de Deus. Sabedoria representa o reino de Deus. Ele não representa os conhecimentos, a Guerra Fria, o poder público, nada disso que está dentro da sociedade. Ele é um movimento interno. Ele é um movimento de dentro para fora, com sabedoria, com justiça, com fidelidade, com responsabilidade, com compromisso com a sociedade. Deste movimento aqui, palavra da vida, unificação, porque Deus está no nosso interior, porque Deus ele manifesta a sua sabedoria pela nossa consciência interior. Não é nada que tem dentro da sociedade. O que tem dentro da sociedade é o quê? Conhecimento. O que tem dentro da sociedade que transforma em conhecimento? O nosso corpo emocionais e o fruto desse corpo, né? O nosso ser, ele explica a nossa sabedoria juntamente com o nosso corpo. Esse corpo vai ficar dividido entre aquilo que tem dentro da sociedade e aquilo que nós somos. Veja essa explicação aqui, ó. 3 para ser e 2 para ter, né? Quando esse 2 para ter vai estar dessa forma, ele vai estar sendo negado. O corpo expressivo dele vai ficar sendo negado. Então, essa é a forma do conhecimento, essa é a forma de ser. Então, enquanto ele está completo, ele vai usar o corpo emocional dele e vai produzir um fruto bom aqui. Nada negado, nada dividido. Eu sou palavra, eu sou a vida, eu sou o corpo e sou um fruto bom. Então, a sabedoria ela tem essa manifestação de dentro para fora, produzindo um fruto bom pelo nosso ser, pelo aquilo que Deus é, pelo aquilo que é a nossa origem. Mas agora, quando a gente falamos do conhecimento, então ele vai usar o nosso corpo emocional. Aí vai ser a forma de ter. Aí você vai na faculdade, vai estudar, vai ler livro e tal, vai transformar aquilo em conhecimento. De conhecimento você vai transformar aquilo em dinheiro, você vai arrumar um emprego. Ah, você estudou economia, você vai transformar aquela economia em dinheiro. Você vai saber por onde que está andando o dinheiro, aonde que está prosperando mais, que tipo de investimento você vai fazer. Então, isso é a forma de ter, é um conhecimento. A forma de ter é um conhecimento. O poder público hoje representa vem pelo conhecimento, não é na nossa forma de ser. A guerra física, as guerras que nós temos, a Guerra Fria hoje ela é formada pelo poder público, pelos conhecimentos, pelo aquilo que é conhecimento. E quando a gente falando de conhecimento, pode ser qualquer coisa, certo? E se essa forma de ter for um esforço do nosso corpo, for um produtivo, ainda vai ser uma coisa boa, você vai estar completa, você é a palavra, você é a vida, você é corpo, você é um fruto bom. Então, tudo isso vai depender de como você vai relacionar. Então, conhecimento explica aquilo que você pode transformar em dinheiro. Sabedoria é aquilo que é do seu ser interior, daquilo que Deus manifesta junto com o seu fruto. Olha que pessoa sábia, olha que pessoa equilibrada, olha que pessoa fiel, olha que pessoa honesta, olha que pessoa dedicada, olha que pessoa generosa, olha que pessoa graciosa, como é bom estar com ele, olha que pessoa aquilo, olha tudo de bom. Isso é sabedoria. Quando você vê uma coisa boa na pessoa, você vai dizer, essa pessoa é sábio, porque ela tem sabedoria, ela tem uma intensidade divina, ela tem um sentimento divino, ela ajuda com que os outros, ela faz com que os outros se realiza, até mesmo com os seus frutos, naquelas ideias de frutificação, ela manda isso à sociedade, generosidade, nada de ter as coisas, qualquer coisa, entenda isso.
tá certo? O conhecimento, sabedoria, ele está aqui desse lado aqui. Ele podia colocar aqui, eu até pensei, sabedoria e conhecimento aqui do outro lado aqui. Sabedoria era muito importante, mas o quadro ficou pequeno. Mas agora eu estou sinalizando para vocês, sabedoria fica à direita, são tudo aquilo que é reino de Deus, tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é movimento de Deus. E o conhecimento fica aqui nos corpos expressivos, representando os poder público, certo? Quando ele faz o movimento correto, a sabedoria também ela vai atingir todo o poder público e as pessoas vai começar a relacionar. Hoje é muito complicado por causa dessa Guerra Fria, é muito difícil falar dela separadamente, ok? Então vamos lá de novo, ó. A sabedoria não explica o que temos, e sim o que somos com o nosso ser, e o que temos explica apenas o conhecimento. O conhecimento é uma conversão do nosso conhecimento que temos em dinheiro humano, sendo isto que sustenta o mundo capitalista de vossas formas de ter, né? Hoje em dia é o conhecimento que sustenta, não é a sabedoria. Pode olhar aí. Não é a sabedoria que sustenta, não é a sabedoria que sustenta o mundo capitalista, não é a sabedoria, é o quê? É a forma de ter. Ó, sendo isto que sustenta o mundo capitalista da forma de ter, né? É o conhecimento que sustenta esse mundo capitalista, é o conhecimento. Olha aí dentro das mídias, da internet, tudo isso é conhecimento, faz você conhecer, e isso não determina que você é uma pessoa boa, isso não determina que você é uma pessoa sábia. Até uma pessoa que tem muito dinheiro, ele pode ter muito conhecimento, transformar esse dinheiro e não ser essa pessoa sábia. Não ser essa pessoa com o sentimento de Deus, não ser conectado com Deus, pode ser essa pessoa, né? Quando a pessoa tem o sentimento de Deus, ele realiza várias pessoas, ele manifesta o reino de Deus na forma de ser. Então as pessoas vão vendo na vida dele uma forma de se realizar com Deus. Então todo mundo vai se realizando, todo mundo vai se realizando. Então fica todo mundo junto aí, que este reino é de Deus, ok? Entenda isso. Então, sendo isto que sustenta o mundo capitalista da vossa forma de ter, e é assim como os vossos corpos, e assim como os vossos corpos é relativo ao tempo, né? O conhecimento, e quando representando o fruto, também será relativo ao tempo, né? O conhecimento também será relativo ao tempo. E podendo representar relacionamento bom e relacionamento ruim, aceito ou negado, isto explica que todo o relacionamento é relativo ao tempo, sendo corpo a corpo ou fruto deste corpo, né? Tudo relativo, tudo corpo emocional, toda forma de ter, tudo é relativo, tudo aquilo que você adquire de conhecimento, tudo vai ficar relativo, certo? Corpo emocional e fruto desse corpo, tudo é relativo ao tempo. Seu corpo desfaz, o seu fruto também desfaz. O que permanece são a nossa forma de ser, né? Os movimentos dos astros, os movimentos dos astros, a sabedoria divina, manifesto em cada seres, cada corpos missionários que vem representando a Guerra Fria. Vamos falar isso diretamente. Não ache que tudo isso é um plano humano. Não. Nunca foi fé. Sempre foi Deus. Sempre foi o plano de Deus. Você acredita nisso? Nunca foi fé. Sempre foi plano de Deus para trazer restauração ao mundo, para trazer o reino dele. Perfeito, amo demais. Independente de qualquer coisa, é muito adorável, de tudo, certo? Deus do primeiras expressões que eu dei neste blog diário, até a última expressão, eu vou amar esses trabalhos social que Deus está determinando sobre esta consciência. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não tem necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.